Olá pessoal da primeira série do Colégio Jaci Paraguaçu, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início a mais uma aula de Química. E agora na aula de hoje nós faremos a correção dos exercícios da semana passada, tudo bem? A respeito de identificação dos átomos. Bom, vamos lá, são 4 exercícios, bem tranquilos. Alguns alunos me mandaram dúvidas no privado, perguntando sobre principalmente a questão número 2. E aí eu disse, não, vamos resolver na aula, aqui na explicação, tá bom? Vamos lá. Questão número 1 diz assim, da Mackenzie, Universidade Presbiteriana. O número de prótons, de elétrons e de nêutrons do átomo de cloro é, respectivamente. Então, primeiro, ele pede o número de prótons, quantos prótons ele tem no núcleo, e depois o número de elétrons. E ele nos traz esta representação, cloro 17, 35. Lembrando, gente, o que são esses números? Veja bem, esse 35 é o número de massa do elemento e esse número de baixo aqui é o número de prótons ou o número atômico do elemento em questão. Ok? Certo. Então o que nós temos aqui? Ó? Se eu já sei que o número atômico, o número de prótons é igual a 17, ele já tem 17 prótons. É a primeira pergunta da questão. Número de elétrons. Bom, quantidade de elétrons, se o átomo é neutro, é a mesma quantidade de prótons. Nós já discutimos nas aulas anteriores. 17 elétrons. E agora o número de nêutrons. Como que eu faço para descobrir o número de nêutrons? Se eu lembrar, o que é massa? Massa é o número de prótons mais nêutrons. Nós já estudamos esta importante equação nas aulas anteriores. Já fizemos exercícios também. Se eu somo o número de prótons mais o número de nêutrons, me resulta na massa, como que eu faço para descobrir o número de nêutrons? É subtrair 35 menos 17. Vamos lá? Quanto que dá 35 menos 17? Ó. 7 menos 15 dá 8. 2 menos 1 dá 1. Então nós temos 18. Ok? Temos 18 nêutrons. Quantidade de 18 nêutrons. Bem tranquilo a questão. Bem básica mesmo, né, gente? É uma questãozinha bem básica. Nós temos, portanto, 17, 17, 18. É uma questão de marcar a alternativa. Temos aí a resposta, letra A. 17, 17, 18. Uma coisa que sempre eu falo. Quando a palavra traz respectivamente, ele pede na ordem que ele trouxe no enunciado. Primeiro ele fala o número de prótons, depois o número de elétrons e, por fim, número de nêutrons. Muito bom. Resolvida a questão A, entendido. Se tiver dúvida, volte aí na explicaçãozinha. Se tiver dúvida, me chame no privado. Questão número 2 da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais. Diz assim, a questão número 2 da tabela. Observe a tabela abaixo. Nós temos aqui essa tabela. A princípio, nós observamos uma quantidade enorme de informações, mas aí aqui a gente vai relacionando e fragmentando as informações, senão a gente não consegue compreender. Bom, o que nós temos aqui na primeira coluna? Ó, nós temos o elemento neutro, número atômico de prótons, de elétrons, de nêutrons e número de massa, tá bom? De quais elementos? O elemento X e o elemento Y. Geralmente o aluno ele já vai querer descobrir e resolver de forma bem rápida. Não, vamos fazer o esqueminha, ok? Vamos colocar aqui o elemento X para a gente ir deduzindo o que nós faremos. O que nós temos de informação do X? Ó, eu tenho que o número atômico dele é 13 e eu tenho que o número de massa é 27. Onde que eu coloco o número atômico? Aqui embaixo, ok? 13, número atômico. E onde eu coloco o número de massa? Na parte superior esquerda ou direita, tanto faz. Tudo bem? Se eu sei essas duas informações, gente, automaticamente, como nós fizemos na questão número 1,
automaticamente eu já descubro o quê? O número de nêutrons. Veja, nós estamos indo passo a passo. Não tenta resolver o que é A, B, C, D e E de uma vez não, porque senão a gente não vai conseguir. Vamos devagar. Certo? Número atômico, 13. Número de massa, 27. Como que eu faço para descobrir o número de nêutrons? 27 menos 13. Então, o que nós teremos? 14. Tudo bem? Por quê? Porque o número de prótons mais o número de nêutrons resulta da massa. 13 mais que número dá 27? 14. Ok? Beleza. Agora nós vamos completando as informações de X. Número de prótons. Bem, lembra, o átomo é neutro. A mesma quantidade de prótons é de elétrons. Quantos prótons ele tem? 13. Por quê? Porque o número atômico indica o número de prótons. Se o número atômico é 13, o número de prótons é 13, eu já descobri o A. O número de elétrons é 13 também, porque é a mesma quantidade de prótons tem que ser a de elétrons. O número de nêutrons, que a gente está chamando aqui de C, é 14. Como que eu fiz, professor? 27 menos 13, certo, gente? Beleza, pronto. Descobri A, B e C do elemento X. Bem tranquilo, tá vendo? Façamos a mesma coisa para o elemento Y. Vamos lá. Quais são as informações que nós temos de Y? 15, número de prótons. 15, número de elétrons. Olha que interessante. Ele é um átomo neutro. A mesma quantidade de cargas positivas tem que ser de cargas negativas. Tudo bem. Número de nêutrons. 16. Ó. 16, número de nêutrons. Número de prótons, que a gente vai colocar aqui 15. Ok? E essa informação aqui eu consigo descobrir? Consigo. Se eu somar prótons mais nêutrons, ó, prótons mais nêutrons me geram o quê? A massa. Qual é a massa? 15 mais 16, 31. Beleza, descobri as três informações. Agora nós vamos obter quais são esses valores. Valores de D. O que D indica? Número atômico. Mas se o número de prótons dele é 15, quanto que é o número atômico? 15. Por quê, gente? Porque o número atômico indica quantos prótons o átomo tem, ok? E agora o E, número de massa. Qual foi a massa dele? O somatório dos prótons mais nêutrons deu quanto? Deu 31. Beleza, fechamos a questão. Agora basta nós observarmos a resposta certa. Ele falou lá, os valores de A, B, C, D e E. Muita atenção. Tem que estar assim, ó. 13, 13, 14, 15, 31. Então vamos lá. Qual é a sequência? 13, 13, 14, 15, 31. Letra D. D de Deus. Amém. Olha lá, letra D. 13, 13, 14, 15, 31. Tá vendo, gente, como que é fácil? Geralmente, a gente quer resolver a questão numa olhada só, numa resolução só, de uma vez só. Não. Vamos fazer por partes, porque fazer tudo junto não tem como, é impossível. Montemos o esqueminha. Eu tenho que aproveitar, usar como ferramenta o que eu já aprendi. O que eu aprendi? Representar os átomos em número de prótons, número de nêutrons e número de massa. Fiz o esqueminha, esse esqueminha vai me dar suporte para resolver a questão. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, tá? Se não entendeu, volta no início da resolução, novamente aí na videoaula, para vocês compreenderem. Não sanando, me chamem no privado. Questão número 3. Diz assim, ó. Em um átomo é constituído por 28 elétrons e possui número de massa igual a 50. Coloquei aqui, ó. Tá certo? 28 elétrons e número de massa 50. Assinale a alternativa que apresenta seu número atômico, Z, e o número de nêutrons, N, respectivamente. Então, veja. Primeiro,
o número lá na alternativa estará relacionado com o número atômico e posteriormente o número de nêutrons, certo? E aí, vamos lá, professor, o que a gente vai fazer? Você pode representar, vamos chamar de X, esse elemento, tudo bem? O que nós sabemos de informação aqui? Que a massa dele é 50, é o número que vem aqui em cima, e o número de elétrons dele é 28. Mas veja, na própria representação, nós não temos o número de elétrons implicitamente, explicitamente, mas implicitamente sim. Por quê? Porque se o elemento é um átomo neutro, significa o quê? Que a mesma quantidade de elétrons é de prótons. Mesma quantidade de carga negativa é de carga positiva. E o que indica o número de prótons? Gente, o número atômico. Então veja bem, se o átomo tem 28 elétrons, qual é o número atômico dele? 28. Ou seja, olha aqui, ó. Olha que legal. Não é isso? E o número de nêutrons? Fechou. Se eu tenho a massa e eu tenho o número atômico, lembra? Como que eu obtenho a massa? Eu obtenho a massa somando próton mais nêutrons. 28 mais que número dá 50? Como que eu faço? É subtrair 50 menos 28. Quanto que dá 50 menos 28? 22. Ou seja, esse átomo ele tem 22 nêutrons. No seu núcleo nós temos 22 nêutrons e 28 prótons. Ele pede na ordem, tudo bem? Primeiro o número atômico e depois o número de nêutrons, vai ficar 28 e 22. Letra C. C de Cristo. Glória a Deus. Muito tranquilo, gente. Não precisa apavorar, não precisa falar, eu não consigo fazer essa questão. Vamos usar o que nós já aprendemos até agora. E aí sai tudo bem, ok? Vamos lá. Questão 4, última questão. Temos assim. Em um átomo que apresenta 40 elétrons e 65 nêutrons, podemos afirmar que seu número de prótons é igual a... Esse exercício é baba. Ó, temos aí que o número de elétrons dele é 40 e o número de nêutrons 35. Quantos prótons ele tem? Pô, se falou que é um átomo, é a mesma quantidade de elétrons, tudo bem? Isso aqui não tem nem que fazer a representaçãozinha. Nós temos 40 elétrons. Por quê? 40 prótons. Por quê? Porque se ele é átomo, a mesma quantidade de partículas negativas é de partículas positivas, tudo bem? Se ele tem 40 elétrons, obrigatoriamente ele precisa ter 40 prótons, ou o número atômico dele igual a 40, tá certo? Fiquemos aí com a letra B. Moçada, para a aula de hoje, nós temos essa correção, vocês vão fazer a correção, tá bom? E como eu informei para vocês, muita atenção agora, como eu informei para vocês, que a partir de agora eu não vou mais pedir para que vocês mandem as fotos no privado para mim. A gente não vou mais receber atividades fotos das atividades. Eu não vou precisar mais disso. O que a gente vai fazer? Você vai registrar a aula de hoje, por exemplo, hoje são 18, coloca lá 18/5, correção das atividades. E aí você faz a correção, tudo bem? E aí você guarda no seu caderno de química. Quando nós retornarmos às atividades, as atividades presenciais, aí sim eu vou olhar essas atividades de vocês, vou dar visto, vou anotar na minha planilha e aí a gente vai continuar numa boa, tá bom? Por quê? Porque eu estou com mais de 600 alunos no total, nas 3 escolas, tanto aqui no município de São Simão, aqui no estado em São Simão e no estado aí em Cachoeira Alta. E para mim eu estou ficando extremamente cansado psicologicamente. Imagina você recebendo mais de 600 mensagens toda semana, vai, abre a mensagem, pega a planilha, anota, tira dúvida e tudo. A partir de hoje eu estou aberto novamente, como eu já estava, à dúvida, você pode me mandar perguntas no privado. Iniciou a aula, registra a frequência de vocês, mandando no meu privado. Ah, professor, mas vai abrir o privado da mesma forma. Mas é só para analisar a frequência de vocês. É mais tranquilo do que eu for ter que abrir todas as fotos, ver se você fez, ver se você copiou de alguém, tá bom? Que aí a gente sempre precisa fazer conferir, fazer essa averiguação.
Tá bom? Então eu espero que vocês entendam. A partir de hoje, mande só a frequência no meu privado e posteriormente, ao retorno das aulas presenciais, eu estarei pegando o caderno de cada aluno e registrando as participações. Tá certo, gente? Um abraço, por hoje é só. Fiquem com Deus.